Você sabe que nessa isso história da incoerência, Nath, teve até uma outra mudança de rota no meio da história, né? Porque o Zé Ricardo nunca foi um técnico de times protagonistas, né? Nunca foi um cara assim pra comandar um time que vai jogar o tempo inteiro em cima do adversário. Essa aí não tinha nem protagonismo nem resultado. Pois é, aí não tinha os dois, né? Então, assim, no meio dessa história, eu quero ser protagonista, eu quero ser um time propositivo, mesmo não dando jogador pro cara fazer isso, né? O Cruzeiro não tem atletas suficientes, com qualidade suficiente, elenco suficiente para ser um time protagonista tanto quanto Flamengo, Palmeiras, Atlético, Internacional, fala mais aí. Grêmio tem time bom, tem jogadores melhores. Atlético Paranaense, tem melhor Fortaleza, enfim. Bahia. Não tem esse elenco para ser protagonista. Mas a resposta que a gente espera ver da diretoria, e parece que vão falar hoje, a resposta é: o que a diretoria do Cruzeiro quer com seus comandantes? O que o Cruzeiro entende que a partir de agora é o melhor para o seu futebol? Como ele quer chegar a seus objetivos? O objetivo para esse ano é de novo terminar entre os 12? Era ano passado, terminou em 14º. Conquistou a vaga para a Copa Sul-Americana, que foi celebrada. Aliás, para conquistar a vaga para a Sul-Americana é só não cair, né? Tem um limbo ali de 1 ou 2 times no máximo. Quase que o Vasco da Gama, 15º, foi para a Sul-Americana esse ano também. Se tivesse sobrado uma vaguinha a mais ali por conta de competições. Então, acho assim, o que quer a diretoria do Cruzeiro? Como o Cruzeiro quer jogar o seu futebol, conquistar os seus objetivos? Para mim é essa a dúvida. Porque o Seabra, que estava aí até 4 meses atrás, naquele momento, não é que ele não servia, mas ele não foi escolhido para a função. O Cruzeiro foi buscar o Larcamon, acabou não dando certo. E a grande preocupação dentro desse alinhamento que você falava, Cirilo, é o fato de que vão cobrar protagonismo do Seabra? Porque uma coisa é você ser protagonista na categoria de base, né? O time do Cruzeiro Sub-20, eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos. Sim, era um time que gostava de ter a posse da bola, era um time que trocava passes no sentido mais vertical, buscando sempre o ataque, buscando sempre os atacantes. Mas isso é um cenário completamente diferente do Cruzeiro disputando uma Série A que tende a ser uma das Série As mais difíceis também dos últimos anos. Pelo investimento, inclusive, que alguns outros times, fora daquele grupo dos protagonistas, têm feito, né? A gente fala muito de Palmeiras, de Atlético e de Flamengo, mas agora tem Internacional, tem Grêmio, tem o Bahia, que tem um investimento legal, tem o Fortaleza, que é um projeto já mais consolidado. Então tá todo mundo ali muito na briga de um Cruzeiro que quer terminar entre esses 12 e ele não é favorito entre esses 12, 10 principais times do Brasil. Então vai cobrar protagonismo do Seabra, porque ele não tem nem bagagem de futebol protagonista, de posse de bola, de futebol propositivo, num time em que ele era o técnico principal. O Cruzeiro talvez possa vir cobrar do Seabra algo que ele nunca entregou. E isso, para mim, não é justo. Então, se o Cruzeiro entender que o Seabra é dar um passo atrás, ter um futebol mais simples, ter um Cruzeiro que joga mais simples, focado no resultado, que é o que dá para o Cruzeiro entregar agora com esse elenco, que é melhor do que o do ano passado, mas ainda muito inferior à maior parte dos times que disputam a Série A. Se o Cruzeiro entender isso e der ao Seabra o respaldo que ele vai precisar, agora sem o Autuori como escudo, talvez possa ser que funcione, porque aí é um período também do Seabra ir se desenvolvendo. A gente está vendo o Cauã de Almeida no América, é claro que são cenários completamente diferentes, mas também uma aposta de um treinador que só tinha trabalhos na base e ele ajeitou o time do América minimamente, fez um bom campeonato mineiro. Se o objetivo do Cruzeiro for esse, Seabra, vamos dar liberdade para os melhores jogadores, Matheus Pereira, vamos colocar os nossos melhores zagueiros, vamos lateral, como disse o Edu, vamos simplificar o jogo e vamos buscar resultado, é esse o respaldo que a gente dá e é isso que a gente vai te cobrar. A gente vai te cobrar ficar entre os 12 melhores do Campeonato Brasileiro e ir o mais longe que for possível na Sul-Americana. Agora, se vier com papo de cobrar do Seabra, que ele recupere o jeito histórico do Cruzeiro jogar, com protagonismo, com posse de bola, aí para mim já tá fadado a daqui a 20 jogos o Fernando Seabra sucumbir à pressão e acho que seria até injusto, por isso que eu citei, porque não é algo que ele já tenha entregado na sua carreira enquanto treinador principal. Siga, Pansieri. A impressão é que o Cruzeiro também, ele vai fazer, o Cruzeiro também vai fazer esse movimento do Paulo Autuori, fazer uma espécie também de proteção ao Fernando Seabra, né? De dar algum toque. Eu vou confidenciar uma coisa que aconteceu aqui lá no Equador. Eu estava fazendo uma entrada, inclusive me preparando para uma entrada aqui para o Rádio Esportes, e passou o Paulo Autuori por mim, e eu falei assim, Paulo Autuori, bom dia, tudo bem? Falei daquela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele muito gentil e cordial, como sempre.
E ele falou assim, não se esqueça. Eu falei assim, mas você fez um bom trabalho, Paulo Autuori. Ele falou assim, não se esqueça de Fernando Seabra. Não se esqueça dele. Que ele fez também um bom trabalho e foi um trabalho importante. Então ali era uma véspera de estreia na Copa Sul-Americana. Era o Nicolas Larcamón o técnico e ele se lembrou numa fala minha do Fernando Seabra. Essa informação, ela só junta a ideia que a gente fez também uma matéria no itatiaesporte.com.br dizendo que o Larcamón ele foi perdendo a confiança da diretoria e da coordenação técnica. A coordenação técnica entenda o Paulo Autuori. Essa não é uma opinião de Emerson Pansieri, é uma informação minha com o Pio. Ele foi perdendo ao longo... A eliminação para o Souza foi ali o início de, peraí, o que está acontecendo? E algumas decisões que eram tomadas pela comissão técnica que levaram à demissão do Larcamón. Tem a ver com escalação? Tem a ver com escalação, tem a ver com dia a dia, tem a ver com escantear os meninos, né? Os jogadores da base do Cruzeiro foram esquecidos. Tem muito a ver com isso. Tem a ver com deixar colocar um jogador 2 vezes numa partida, no outro jogo ele nem entrar. Às vezes colocar o jogador que todo mundo achava que ia ser titular no banco. Enfim, não é uma interferência, mas é um não entendimento de ideia de jogo. O João Marcelo, que era titular, um exemplo, depois ele vai para o banco e aí... Mas ele não era o titular? Enfim, algumas questões que foram acontecendo e a convicção da diretoria foi diminuindo em relação ao Nicolas Larcamón. A Nath trouxe um detalhe aqui que é verdade. O Fernando Seabra deixa o Cruzeiro. Ele não estava no projeto do Cruzeiro. Ele foi para o Bragantino. E lá no Bragantino, foram 15 jogos no Bragantino B. Sub-23, né? 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O time dele lá marcou 26 gols, sofreu 20. Teve ali um aproveitamento de 58%. E a outra experiência do Seabra como técnico de time profissional foi antes de assumir o Cruzeiro, Sub-20. Foi em 2022, quando ele fez 9 jogos no Campeonato Paulista da Série A3. Ou seja, vai ser o grande desafio dele da carreira, né? Ele nunca treinou um time do tamanho e da envergadura do Cruzeiro, a não ser como interino, que aconteceu ano passado. Ele não teve essa oportunidade no Cruzeiro, vai ser a primeira oportunidade. Cirilo, eu tenho uma informação aqui importante também sobre auxiliar, já pode mandar? Com certeza. Vamos lá, porque nessa composição para a nova comissão técnica do Cruzeiro, uma informação importante também está no nosso itatiaesporte.com.br, o clube começou a buscar esse auxiliar do Fernando Seabra. Conversou com o Alex, não quer... Alex Talento. Não quer ser auxiliar, quer ser treinador. Cris, lembra do Cris? Zagueiro? Ele mesmo. Não quer ser auxiliar, quer ser treinador. Cruzeiro quer um auxiliar fixo, um cara para fazer parte assim da comissão sempre? E já tem o Álvaro Martins, que era da comissão do Seabra. Sim. Com o Rovares indo para o Goiás no início do ano, o Cruzeiro subiu, na verdade, o Álvaro Martins para ser o assistente fixo do clube. Como o Rovares sai, ele vai e usa um profissional da própria casa. Aí o Cruzeiro tentou o Felipe Luiz também para ser auxiliar. O objetivo dele é continuar fazendo um trabalho para buscar ser técnico, enfim. Tá na base do Flamengo. Isso. Tá na base do Flamengo, inclusive, e aí vai ganhando corpo, né? Vai ganhando forma. Um nome que pode ser o escolhido é o do Moisés Moura, ex-zagueiro do Cruzeiro, em 2005, 2006. Ele possui licença nacional e internacional para trabalhar como treinador. Passou pela base de alguns clubes, né? Passou pelo Guarani, por exemplo. Passou pelo futebol internacional também. Enfim, esteve aí em alguns clubes do futebol brasileiro. E aí o Cruzeiro pode optar pelo Moisés Moura, ex-zagueiro do Clube Celeste. Passou pelo Goiás, ô Paulo Azeredo? Passou pelo Goiás também, como jogador, né? Como jogador, ele passou pelo Goiás. É um ex-atleta que pode ser escolhido para ser o braço direito do Fernando Seabra nessa comissão técnica. Então, entenda, é uma comissão técnica nova, que tem aí o Seabra, que era um auxiliar, e agora o Cruzeiro está buscando um auxiliar para trabalhar com ele. Todas essas dúvidas vão ser até mesmo mais esclarecidas, porque hoje o Cruzeiro convoca a imprensa para uma entrevista coletiva
na Toca da Raposa, às 18 horas, ali na hora da Ave Maria, né? Depois um pouquinho vem a turma do bate-bola, então vamos trazer tudo isso na íntegra. Uma palavra do Pedro Martins, que é o diretor de futebol do Cruzeiro. Por quê? Todos os questionamentos que Panzi fez, que Nath fez, que você fez, a torcida tá fazendo na rede social, que é o contato mais próximo. Você vai comprar um pão na padaria, o torcedor fala, mas você abre, Pansieri? Então, assim, o torcedor tá chateado, o torcedor queria um nome de mais peso, então vamos fazer esses questionamentos à diretoria em relação a esse caminho que vai ser abordado agora com o Fernando Seabra. Quero fazer um questionamento também, aliás. O torcedor pode fazer esse questionamento no YouTube, tá rolando enquete, tá? Você pode participar. Acabamos de abrir a enquete lá no @Itatiaia Esporte no YouTube. Fernando Seabra, melhor nome para comandar o Cruzeiro? Vote no YouTube da Itatiaia, no @Itatiaia Esporte. Daqui a pouquinho a gente faz aquela parcial também ao longo dos intervalos interativos. Rádio Esporte segue direto no YouTube. A gente vai trazer a opinião da galera. E hoje tem Rádio Esportes Debate. Vamos falar mais sobre isso também, mais sobre Seabra. Eu Diga, só Edu. queria deixar uma pergunta, se o Pansieri tiver condição de fazer hoje à noite para o Pedro Martins. Perguntar ao Pedro quem faz as cobranças à direção de futebol do Cruzeiro diante de tantos erros, né? Porque os treinadores são cobrados e demitidos, os jogadores são cobrados, afastados e emprestados. Mas e a direção de futebol, que tem errado constantemente na escolha por técnicos? Como que tem sido feita essa cobrança internamente no Cruzeiro? E se ele, Pedro Martins, teme ter o mesmo destino dos atletas jovens que saíram do clube e o mesmo destino dos treinadores que foram contratados e não tiveram mais de 20 jogos para trabalhar? Pance, boa pergunta. Em instantes, mais do Cruzeiro. Mais do Cruzeiro, vamos falar dessa preparação, agenda da semana do Cruzeiro, que tem agora o treinador Fernando Seabra. Sabe aquele, quando eu falo assim contigo, Cirilo? Sim. Eu tô no oficioso aqui, daqui a pouco sai o oficial. Sim. Então, daqui a pouco deve sair o oficial. Cruzeiro anunciando o Fernando Seabra e a gente trazendo as informações, inclusive, dessa atividade que está marcada para hoje. Cruzeiro aí fazendo essas alterações. Geralmente o Cruzeiro faz treino na parte da manhã, então por isso o Cruzeiro vai treinar hoje à tarde, porque tem o Alianza da Colômbia. É torneio internacional, 9 horas da noite, Mineirão, Grupo B da Copa Sul-Americana. Falei em nome de Betfair com Betfair e Cruzeiro. O jogo é outro. Tem bônus de 300 lá, viu, Cirilo? Vamos lá no intervalo interativo. Primeiros 200 votos aqui no @Itatiaia Esporte. Sim, 60%. Não, 40%. Vote aí se o Fernando Seabra é uma aposta que você faria, torcedor do Cruzeiro. É o melhor nome para o Cruzeiro contratar. Qual outro seria, né? Essa definição foi bem rápida. Me dá difícil, até a impressão, viu, Pansieri, que era algo que já estava sendo mapeado, tá? Ah, não duvido, não. Também acho. Porque assim, o cara Que caiu eu ontem acabei na hora de do falar almoço. do ar. De noite você já trouxe a notícia. E era a solução mais caseira, Não, né? o Mais fácil. O Pansieri A informação estava... que você falou do Paulo Autuori semana passada. Ô, gente, aquilo ali me... Sabe quando você E fica você com a me fa- pulga eu- não. atrás da orelha? Você tá contando isso aqui agora, mas você falou na transmissão também, se eu não me engano. Eu falei. Ou no Rádio Esporte do dia seguinte. Você falou que conversou e ele disse, não se esqueça do Seabra. Então, Eu o homem falei, jogou não falei? aquela sementinha ali. Você falou isso no ar. O Pansieri estava iluminado no dia do clássico, no almoço. No almoço ele fez várias previsões. Ele falou que ia ter invasão nas catracas. E bastante. E teve. E ele falou, olha, independentemente do Cruzeiro ser campeão ou não, o Larcamon tá balançando. Tem muita gente insatisfeita lá dentro. Não deu, não foi campeão e não durou 2 dias, né?